Olá, cientista, tudo bem? É normal nós termos diversas dúvidas quando a gente quer iniciar um novo projeto ou até mesmo criar um negócio. Porque são tantas variáveis que você precisa estar atento que se a gente não estiver focado, determinado, no primeiro estresse, no primeiro não do mercado, você vai querer jogar tudo para o alto. E aí é muito importante a gente entender o mercado de atuação. Hoje nós vamos conversar com a especialista em inteligência e negócios Adriana Vale e nós vamos abordar dois pontos principais: pesquisa de mercado e estratégia go-to-market. Adriana Vale, que bom ter você aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para a gente começar esse bate-papo, Adri, fala um pouquinho da sua formação. Então, eu trabalho com a área de inteligência de negócios. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado em marketing, vendas e inteligência de mercado propriamente dito. Depois de 18 anos trabalhando em multinacional, eu me formei mestre em gestão de negócios nos Estados Unidos e virei empreendedora. E nos últimos 5 anos, eu sou mestre em gestão, então eu dou aula na pós-graduação, eu sou mentora de negócios, eu sou consultora, eu sou advisor. 4, 5, 6 Exatamente, assim, mas tudo sempre na área de gestão de negócios, sempre ajudando as empresas a terem melhor posicionamento no mercado. E assim, Adri, nossa, a sua formação é excelente, obviamente, né? Eu acho que eu acho que quando a gente quer construir um negócio, eu acho que é muito importante a gente entender de gestão e, obviamente, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado refinada, né? Pra gente entender o mercado de atuação, onde é que a tecnologia que a gente está desenvolvendo na bancada, onde é que ela se insere. Mas assim, eu acho que existem muitos conceitos, né, de pesquisa de mercado, né? A gente entende que tem pesquisa de mercado para um segmento talvez que não trabalha com tanta complexidade tecnológica, né? Mas assim, para esses projetos científicos que envolvem alta tecnologia, né, como é que a gente pode definir pesquisa de mercado e como que pode se aplicar a eles? Então, a pesquisa de mercado, ela consiste basicamente em você entender onde você vai se inserir. O legal do cientista é que ele já é treinado para fazer pesquisa, isso já é inerente a ele. Então ele já tem esse mindset, ele já faz a pesquisa naturalmente. Para você entender o mercado onde você vai se inserir, você tem que entender qual é o ambiente também que você vai atuar. Por exemplo, quando você fala de ciências, tem você medir temperatura, pressão. No mercado não tem temperatura e pressão, mas tem concorrente, tem o mercado consumidor. Você tem que entender quais são as variáveis, ver como elas se comportam. Por exemplo, você tem que entender quais são os concorrentes que existem, como eles se comportam para você tentar fazer melhor. Você não precisa ser igual ao seu concorrente. Então a pesquisa de mercado ela é extremamente importante para você saber as variáveis que são regidas, que são basicamente os concorrentes e o mercado consumidor. Eu achei super bacana essa comparação que você fez, né, de medir a temperatura e pressão, né? A gente tenta fazer essa correlação, né? Porque realmente, tipo, a gente tem que entender quem são, identificar os concorrentes. Muita gente diz que não tem concorrente, mas sempre tem, mesmo que sejam indiretos, Exatamente. né? Exatamente. Agora sim, a gente entendeu o que é pesquisa de mercado. Agora, como que a gente faz para avaliar o mercado? Então, a validação, ela consiste no que na ciência a gente chama de teste de hipóteses. O que você faz? Você pega a sua solução e aí você vai fazer essa validação, esse teste no mercado. Só que existem técnicas para você fazer isso. Você não simplesmente chega para qualquer um e vai apresentar. Você tem que dar um passo atrás. Você tem que entender, por exemplo, quem é seu potencial público-alvo e você levar a eles a sua solução e ter uma metodologia para apresentar essa solução para eles. Como você faria num laboratório. Na ciência, né? Sim. Só que o seu ambiente agora é o mercado, sai do laboratório para o mundo de fora. Adri, e assim, dentro dessa questão de avaliação de mercado, né, como que acontece no ambiente científico, né? A gente tem muitos pedidos de patente, certo? Né? Uma das estratégias que muitos cientistas estão usando é de olhar para o resultado e transformar isso num pedido de patente. Quer dizer, o pedido de patente acaba sendo uma fonte de informação tecnológica extremamente importante para a validação de mercado. Isso. Né? Que, com isso ele consegue entender a tecnologia, em que ponto que a tecnologia está, né? Comparado com o que já está depositado, enfim. Então, isso pode ser também uma avaliação de mercado para ele. Sem dúvida, porque o que acontece? Quando você vai analisar o mercado, você olha seus concorrentes e os seus pares, vamos dizer assim. Isso. Concorrentes diretos e indiretos. Como na
patente você tem informação já sobre o que está sendo feito, você pode ter um diferencial competitivo. Então você, como você tinha dito antes, né? A gente não reinventa a roda. Isso. Né? Então o que você faz? Você olha o que já existe no mercado e cada um tem as suas variáveis, os seus diferenciais, um conhecimento a mais do que o outro. Então você pega, analisa a patente do similar que você está fazendo e você dá um upgrade naquilo, dá uma melhoria, né? Oferece de uma outra forma. Foi o que eu falei antes, existem as oportunidades, mas para você identificá-las, você tem que estudar o que tem no mercado. O que é similar a você, é importante você saber sim, para você fazer melhor. Isso. E é interessante realmente porque os cientistas eles estão habituados a fazer testes de hipóteses o tempo todo, né? Quer dizer, a gente bola um experimento, né? Pensa nas hipóteses e testa ali na bancada, né? Isso. Então agora é importante então validar isso no ambiente de mercado, né? Que é um termo que você até usa muito, né? Que é o go-to-market, né? Então o que é essa estratégia? Bom, go-to-market aí é o mercado, Sim. né? O nome já diz isso. Quando o cientista cria alguma coisa, ele cria baseado o quê? Num problema. Sim. Que é o mesmo princípio que as startups deveriam usar. Você deve criar uma solução baseada em um problema. Sim. Quando você vai para o mercado, você tem que entender quais são as variáveis que você tem, os diferenciais, as soluções que você está criando em laboratório, o que ele tem de realmente assim... de diferencial, de proposta de valor, mesmo que você crie em laboratório, né? Não só uma empresa comum. E aí você tem que alocar esses seus fatores endógenos numa situação exógena que você validou na pesquisa de mercado. Então, vamos supor, você tem uma solução que vai servir para uma empresa, é B2B, né? Você vai servir para um laboratório farmacêutico. Se você não simplesmente antes entender o que esse laboratório precisa, ou o que o mercado consumidor, para quem ele vai vender, precisa, não vai ter liga. Sim. Então você tem que se preocupar na sua solução, ter um match, como a gente diz, uma combinação que sirva a essa empresa e que depois vai servir ao mercado final. Entendi. Então, assim, na verdade, é muito importante a gente sempre perguntar para o nosso potencial cliente ou para quem a gente acha que essa solução vale, né? Tem que perguntar para ele do que ele está precisando. Sem dúvida. Bom, uma outra pergunta também, né? Porque a gente, assim, dentro da ciência, a gente não consegue atrelar muito o empreendedorismo, né? A gente acha que talvez não se encaixe, mas eu acho que dá, né? Então, assim, você acha que eles podem caminhar juntos? Ciência e empreendedorismo? Com certeza. Porque os dois têm a ver com conhecimento. É isso que as pessoas... acham que é mito, mas o cientista ele lida com conhecimento, ele estuda e empreender é ter conhecimento e aplicar aquilo numa oportunidade. Quando a gente fala de empreendedorismo, ele tem duas formas básicas de existir. É o empreendedorismo você ter o olhar diferenciado, agregar valor a alguma coisa, mesmo que você trabalhe dentro de uma empresa, que não é sua. Ótimo. Quando o cientista ele é empreendedor, ele une o conhecimento que ele tem com essa movimentação empreendedora de transformar a solução que ele está criando em um negócio. Então, assim, mesmo que ele vá vender a solução para uma empresa, para um terceiro, ele é um negócio. Ele precisa ser um negócio para viabilizar esse processo, porque a gente vive num mundo que é capitalista. Sim. Então, o que gira a economia são os negócios. São os negócios, né? exatamente. Então, cientista empreendedor é como se fosse a fórmula perfeita. Adorei. Agora, Adri, assim, essa nossa conversa está me fazendo lembrar aqui uma ferramenta, né, e uma metodologia que eu sei que você tem, né, que é do seu conhecimento, que é de gestão. Eu acho que a gente atrela muito essa pesquisa de mercado, né, o go-to-market e tal. Acho que a grande preocupação é como é que eu vou gerir tudo isso que eu estou coletando de informação do mercado, né? Então eu queria que você falasse assim, pode ser um pouquinho, porque eu sei que é um assunto que dá um outro vídeo, gente, mas assim, aquela metodologia, né, do ERP, né? Como é que funciona isso? Como é que você acha que o cientista pode encaixar isso à medida que ele for coletando informações do mercado? Certo, perfeito. Olha só, o que acontece? Ter um produto não é ter um negócio. A gente está preparando o cientista para ser empreendedor, mas ele tem que ter essa visibilidade. Ele está criando uma solução, um produto, mas o negócio ele é gerido por outras variáveis. Sim. No ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que é gestão de recursos do negócio,
tem alguns básicos que a gente não pode deixar de falar e eles ligam os pontos que nem o movimento browniano, né? Legal. Tem a parte de finanças, tem a parte de logística, tem a parte de vendas, tem a parte de CRM, que é você fazer a gestão do relacionamento com o seu cliente, que é muito importante. Não basta você vender e, vendi. Você tem que criar um vínculo com esse cliente, você tem que ter uma cadeia de valor, você tem que amarrar esse cara no bom sentido, para ele ser fiel a você, porque senão ele vai fazer uma compra de uma solução sua e depois vai buscar outra no mercado. Por quê? Porque ele já fidelizou com você, já confiou em você, então você tem que nutrir esse relacionamento, ter esse engajamento. Então é o financeiro, é o logístico, é o CRM, você tem que saber compras, é muito importante. Quando você comprar seus insumos, isso vai refletir diretamente no seu preço final, isso vai te conferir competitividade. E por aí vai, armazenamento, custo, se você ainda mais coisas, variáveis químicas, por exemplo, deterioram em questão de temperatura, você tem que ver armazenamento, você tem que ver as compras para você comprar de uma maneira de melhor negociação, tem que pensar no custo de armazenamento para você não perder esse material. Então, você ser empreendedor e cientista combina, mas você não pode esquecer da parte de gestão que vai também conferir competitividade a você. A sua solução pode ser super diferente em relação ao que já depositaram a patente no mercado, você valida isso, faz todo esse caminho que a gente falou, mas não esquece de cuidar de dentro de casa, que é muito importante. Perfeito, Adri. Eu acho que agora sim dá pra gente ter uma visão assim do que é. Eu acho que é uma das coisas que preocupa muito, né? Putz, como é que eu vou entender de gestão? Como é que eu vou entender? Mas aos pouquinhos, assim, à medida que você vai entendendo como é que o seu negócio funciona, né? O que é o seu produto, o que é o seu serviço, você consegue encaixar, né? A validação no mercado, entender esses processos de gestão que realmente são muito importantes, né? Sim. Então, o que eu aprecio muito no movimento do cientista empreendedor é exatamente você entender a maneira como o cientista pensa e fazer essa junção, né, dos dois mundos para você não tirar o cientista do ambiente dele. Ao contrário, você imprime o processo de gestão e o processo de formatação de negócios dentro da rotina do cientista. Dentro da rotina dele, exatamente. Adri, e assim, pra gente fechar esse bate-papo, você que tem muita experiência de mercado, né? Qual o conselho que você dá para quem quer começar a empreender? Tem que ter muita resiliência, tem que gostar do que faz, tem que entender que, como na ciência as coisas não acontecem do dia para noite, elas precisam ganhar maturidade, mas a gente precisa validar sempre, precisa entender a dinâmica, precisa testar. A gente não pode ter medo de empreender. A gente tem que entender que isso é totalmente factível, mas você precisa saber quais são as variáveis, os métodos. Existe tanta ferramenta, tanto recurso hoje. Então, é saber usar os recursos e as ferramentas da maneira correta e agir. Vai pra rua e agir. Mas sempre se preparando antes, se preparando bem, aprendendo com os processos. Tem tanta gente no mercado que hoje em dia prepara, né? O programa Cientista Empreendedor faz isso, entende com a cabeça do cientista quais são os passos muito alinhados com a realidade do cientista, né? Exatamente. De como você tem que se organizar, quais são cada sprintzinho, como a gente diz nos métodos ágeis, né? Cada sprintzinho você tem que respeitar para você chegar no seu protótipo final, para você ir lá para o mercado, para você testar a sua venda. Tem que ter muita paciência, mas tem que ir. Tem que ir com garra, né? Isso aí. Adri, muito obrigada. Foi ótimo esse bate-papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Adriana Vale. Clica no site do Cientista Empreendedor para você descobrir como você pode rascunhar o seu projeto de negócios. E vem com a gente empreender na ciência porque vale a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.